Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Estamos estudando esse ano o livro Ao Encontro de Si Mesmo, que eu escrevi com a Iris, né? Lançamos pela Interlitera, e vamos estudar capítulo a capítulo. Quem está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Na descrição do vídeo tem um link para acessar a aula anterior, para quem perdeu, ou para quem quiser rever. Então tem um link aí da playlist, né? Vocês podem já se inscrever no canal e vão acompanhar todas as nossas transmissões, todas as nossas aulas e encontros. E aqui a gente vai estudar o primeiro capítulo. Na primeira aula nós estudamos o prefácio do livro, que foi apresentado por Joana de Ângeles, então assim traz ensinamentos muito ricos, vale a pena voltar lá, não só para ver a aula, mas também para ler a parte do livro, né? Eu sempre recomendo. Aqui a gente faz um recorte, né? Um recorte do que é escrito no livro. E no livro, propriamente, vocês podem se deter um pouco mais a fundo nos conteúdos que a gente traz. Então, minha gente, vamos chegando aí. Boa noite. Para quem vai ver depois, bom dia, boa tarde, enfim, que seja uma jornada aí transformadora ao encontro de si mesmo, porque a proposta é o autoencontro. Não tem como nos transformarmos, não tem como nos tornarmos plenos, se nós não conhecemos todas as partes que nos formam. Conhecer o funcionamento da psique não é somente algo para fins teóricos, pelo contrário, é para fins muito práticos, para que possa fazer com que o nosso processo de autoconhecimento se torne cada vez mais consciente e se transforme não somente numa reflexão intelectual, mas principalmente em atitudes transformadoras, que é o que a gente precisa. E no capítulo 1, a gente escolheu um tema, o ser humano e suas máscaras. E aí eu pergunto para vocês, será que você veste uma ou mais máscaras? O que é a persona? Quando nós falamos de persona, né, que é o título, que é a palavra latina que Jung escolheu para representar as nossas máscaras, o que isso te sugere? Será que é algo positivo ou é algo negativo? E a gente recorda que na antiga Grécia, os atores, para entrar no palco, nos anfiteatros, eles se utilizavam de máscaras não somente para representar os personagens, mas para que também sua própria voz pudesse ser projetada. Aí vem o nome, personare, né? Para que o som possa fluir através daquele espaço, para que o som pudesse alcançar um eco maior na coletividade. E a partir disso foi feita uma adaptação, persona, dessa máscara, também como as máscaras que nós utilizamos no nosso contato com o coletivo. Lembrando que nós não conhecemos o nosso eu, o nosso self, por completo. Nós não conhecemos a nossa totalidade. E se não conhecemos a nossa totalidade, somente partes desse eu vão aparecendo ao longo do tempo e vão se formando também no próprio contexto coletivo. Então, estudar e perceber como é formado o nosso comportamento, como a dinâmica da personalidade vai sendo construída, é importantíssimo para o conhecimento de si. Tanto para verificar, e aí eu já vou trazendo um pouco, né, a persona, a gente vai ver que não traz somente coisas negativas, não é somente uma ilusão, mas tem os seus aspectos favoráveis, mas tem também parte que pode se transformar em um empecilho para o amplo e total desenvolvimento do indivíduo. E no nosso livro a gente coloca uma definição que Jung traz a respeito
da persona quando ele vai dizer o seguinte: ó, a persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Então, aqui a gente já começa a ver que não é um ente somente do relacionamento do próprio indivíduo para consigo. É algo da minha individualidade ou que eu quero projetar na minha individualidade para se relacionar com o coletivo. A relação entre a consciência individual e a sociedade. Como eu não me conheço como uma totalidade, como eu não me conheço por completo, na relação com a coletividade vão aparecendo determinadas características do meu eu, impressas no ego, como se aquilo ganhasse força na própria expressão da personalidade. E nós chamamos essa parte do eu que é projetada nas relações como persona, que tem dois objetivos, conforme Jung traz aqui, e claro que ele vai aprofundar em vários aspectos aqui no nosso texto, a gente fala de maneira resumida, a produzir um determinado efeito sobre os outros, ou seja, fazemos isso, né? Por exemplo, quando vamos encontrar uma pessoa que a gente gosta ou alguém desconhecido, né? Quando vamos a um primeiro encontro, né? Naquela ansiedade de um primeiro encontro, você fica pensando no que vai falar, fica pensando na roupa que vai vestir, como você vai se comportar, e é natural que isso aconteça. É como se selecionássemos as partes convenientes do eu para aquele encontro, para aquele momento que a gente vai viver, para aquele ambiente que a gente vai circular. Então, não é de todo patológico termos persona, mas a gente vai chegar também nas patologias. E Jung reforça que muitas vezes a persona também, ela oculta a verdadeira natureza do indivíduo. Aqui a gente começa a acender um alerta. Porque se existe parte do meu eu que oculta a minha verdadeira natureza, eu tenho que estar atento. Não só por conta do outro, mas por conta de nós mesmos. Por quê? Porque o perigo é o ego se identificar com essa parte que ele coloca para o coletivo. O perigo é nós acharmos que somos somente aquilo que projetamos enquanto imagens. E esse é o ponto da persona. Utilizamos a persona como parte natural do nosso desenvolvimento, mesmo porque nós não nos conhecemos por completo. E esse processo de se relacionar com o coletivo faz com que nós construamos as nossas máscaras para lidar com esse coletivo. E aí alguém pode perguntar, mas Cláudio, então como é que a gente vai formando a persona? Vamos pensar. Se esse eu é para se relacionar com o coletivo, é como se o ego fizesse uma leitura desse coletivo e a partir disso, a partir dessa leitura que o ego faz do coletivo, ele vai construindo na personalidade certos aspectos, colocando alguns aspectos e rejeitando outros, através de um critério de seleção. E quando começa? Logo no início do processo educativo, a criança começa a receber sinais do que é aceito e do que não é bem aceito em seu comportamento, de acordo com os valores da família, da cultura, da religião, etc. Então, adentramos por um lar, por uma família. E aquela família tem os seus valores, aquela família tem os seus princípios, pode ter também a sua religião, a sua filosofia de vida.
Então a criança começa a se deparar com aquilo. Quando ela tem determinada atitude, a mãe, o pai ou o cuidador, substituto, né, desses na falta, vai mostrando ou a sua aceitação ou a sua contrariedade. Aí já começa o primeiro embate da formação da personalidade. Desde cedo, a criança vai se dar conta que de vez em quando, né, aqueles que estão ali naquele ambiente podem sorrir, podem agir de maneira mais afetuosa, ou podem ser mais duros. Quem não escutou aqui, engula seu choro, engula sua raiva, como era comum, né, na educação, né, do passado, mas ainda presente nos dias atuais, em muitos modelos, quando algumas emoções não eram bem aceitas dentro do lar. Né? Não é dizer que a criança possa fazer ou deva fazer todas as coisas, mas quando partes do eu, partes das emoções, partes dos comportamentos não são aceitos, é como se aquela criança fizesse uma primeira leitura para saber por qual caminho ela pode seguir. Criança tem arte, vocês sabem bem. Criança tem arte. Então, nessa perspicácia, ela vai lendo, ela fica assim quando eu faço isso, né? E quando eu ajo diferente, tem esse tipo de atitude. E aí já começa a modelação de algo da persona. Né? Como dissemos, não é que isso seja negativo, é parte natural da formação da personalidade. Passa a ser negativo quando me limita. Passa a ser um processo dificultador da jornada de individuação quando os valores e crenças da família, da cultura, da religião, da sociedade são valores muito rígidos. Leninha, pode chegar a qualquer hora, minha amiga. Chega aqui, depois volta lá para assistir desde o início. Quando esses valores são muito rígidos, eles fazem com que a personalidade também se estabeleça dentro desses padrões. E aí, por exemplo, se a gente convive numa família que é muito autoritária, que é muito, né, controladora, que é muito centralizadora, a criança vai sofrer os impactos disso. E muitas vezes aspectos ligados, por exemplo, à sensibilidade, podem ficar lá rejeitados. É como se o ego fizesse a leitura de que esses aspectos não são saudáveis para serem apresentados na personalidade. É por isso que a gente frisa. Isso é natural na formação da personalidade e possibilita transparecer em nosso comportamento determinadas características, especialmente as que são mais bem aceitas no contexto em que vivemos. Essas características formam a persona. E aí é o ponto importante. Se a gente quer conhecer a nossa persona, é importante ficar atento quais eram os valores familiares que você, né, encontrou desde o início. O que era aceito, o que não era aceito. Como é que você foi formando e contornando a sua persona, a sua máscara, para conviver dentro daquele ambiente? Como é que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo? No trabalho, nas relações, na coletividade como um todo, na sua religião, se você tem uma religião. Então, todo esse processo vai nos dando uma medida de que tipo de embate coletivo nós tivemos para que aquilo, de alguma forma, auxiliasse esse processo de seleção do ego. Claro, quando eu digo seleção, não é que seja totalmente uma escolha consciente. Eu conscientemente escolhi, eu vou me mostrar dessa forma, porque senão eu não vou ser aceito. É todo um processo inconsciente, mesmo porque ele vai acontecendo desde cedo, desde a infância. Então vamos formando essas máscaras, essas personas que apresentaremos para o coletivo.
E aí, quando fala persona, às vezes dá uma, não sei se para vocês também é assim, pode dar a impressão só de algo negativo, eu estou me escondendo. Não, não é isso. Essa persona que transitamos no mundo pode conter partes do nosso eu, e muitas vezes contém partes do nosso eu. O que a gente tem que ficar atento é que ela não é a totalidade do que eu sou. E se ela se transforma em algo rígido demais, dificulta o meu desenvolvimento. Até porque, se a gente pensar, não é, determinadas instâncias, determinadas profissões exigem um protocolo. Por exemplo, se eu vou ao médico, né, chego no médico, e o médico tem médico, a médica tem uma forma de falar, né, diferente daquela que estamos, né, preparados para lidar, isso pode produzir um choque. Ou se não se encontra vestido de uma maneira que consideramos adequadas, isso também pode produzir um afastamento. Então, por isso que determinadas profissões, corporações têm os seus códigos comportamentais, códigos de ética, que influenciam também na persona. E aí também pode vir algum problema quando as pessoas se identificam com a profissão que exercem. Por exemplo, né, eu atuo como terapeuta, mas se em todo lugar eu for terapeuta, né, não vai sobrar espaço para outras partes da minha personalidade. Né? A pessoa encontra comigo, já quer falar da sua vida, falar dos seus problemas, me contar um sonho, e nem todo lugar vai ser adequado para que se exerça esse papel. Por isso que é necessário também delimitar qual é o espaço adequado dessa persona. E saber, olha, eu atuo, por exemplo, como terapeuta, mas eu não sou só o terapeuta. Tem outras funções que eu exerço na minha vida. Assim também com o professor, com o juiz, com todas as atuações coletivas e até mesmo no papel de pai, de mãe, de educador, porque tudo isso também exige determinadas posturas que nós incorporamos na persona. Mas se essa persona ela fica muito rígida, por exemplo, se eu quero ser o pai, se eu quero ser a mãe de todo mundo, tem algo inadequado. Porque não está permitindo que o meu eu se manifeste na sua plenitude. E aí, por isso que a gente faz a ressalva quanto à persona. Existe algo que pode ser saudável, mas, no entanto, se existe certa ânsia exagerada por parte do indivíduo em ser aceito coletivamente, isso pode levar à fixação exagerada no atendimento da persona, em detrimento do ser que se é efetivamente. E aí começamos a adentrar por problemas quando a persona se torna um problema. Né? Por que se torna um problema? Se eu tenho uma ânsia em ser aceito pelo coletivo, a minha avaliação, ela parte sempre da expectativa de como a outra pessoa vai receber a minha atitude, vai me avaliar, vai me julgar, será que vai me criticar, não vai me criticar? E isso gera uma tensão psíquica, gera ansiedade. E muitas vezes a pessoa vai tentando modelar o seu comportamento de acordo com a leitura que faz do grupo coletivo. E se existe uma ânsia exagerada do indivíduo, da pessoa, em ser aceito pelo coletivo, isso faz com que essa persona, essa máscara que colocamos na personalidade, aquilo que imprimimos no nosso eu, muitas vezes possa estar distante da minha verdadeira natureza. Porque meu objetivo é ser aceito. Então, quanto mais inseguro é o indivíduo, quanto mais carente, quanto mais ele possui uma baixa autoestima, né, que é esse olhar amoroso para consigo, existe uma tendência dessa persona se adequar somente ao coletivo
ou se adequar mais àquele coletivo do que propriamente à natureza e à individualidade do ser. E aqui nós nos deparamos com um problema, porque o próprio Jung, ele vai dizer oportunamente, ninguém passará impune pelo processo de vestir uma máscara que seja diferente da sua própria individualidade, né? Jung fala em outras palavras isso. Né? Não se passa impune. Por quê? Porque isso gera um desconforto na alma, no self. Por mais que a pessoa possa ser aceita pelo coletivo, com aquela atitude que ela escolheu, com aquela forma de ser que ela escolheu. Por mais aplausos que ela possa receber. Se aquilo não satisfaz a alma, gera uma tensão interna, gera uma tensão intrapsíquica que vai fazendo com que determinados conflitos ganhem campo na personalidade. E aí muitas vezes a gente vê, poxa, aquela pessoa, mas é uma pessoa muito bem sucedida, né? As pessoas gostam, as pessoas aplaudem. E aí eu me pergunto, a alma dessa pessoa está satisfeita? Porque se não estiver, essa tensão ela permanece presente e aí há um conflito entre aquilo que eu coloco na personalidade e a minha verdadeira essência. Aí é o ponto que a gente entra, né? Quando a persona passa a ser efetivamente um problema. E aí no livro, né, eu recomendo a leitura do capítulo 1 do livro, né, retomando aqui, leiam o livro, porque aqui é só um recorte. E aí esse ponto, Sônia querida, Sônia pergunta aqui, como identificar as nossas máscaras? Somente buscando o autoconhecimento? Pois é, Sônia, e você veio no ponto certinho aqui, porque quando eu falo aqui justamente quando a máscara passa a se tornar um problema. E o primeiro ponto, né, Sônia já estava aqui adivinhando, é o desconhecimento de nós mesmos. Quando nós nos desconhecemos, quando buscamos somente uma referência externa para nos validar, quando a gente busca reconhecimento, aplauso externo, somente parte desse desconhecimento do eu, a nossa persona fica inadequada. E aí é buscar identificar as nossas máscaras. Com o que eu me identifico? O que as pessoas normalmente frisam a respeito do meu eu? Essa máscara, ela se identifica com os meus sentimentos? Aí a gente começa a identificar. Como eu trouxe, Sônia, aquilo, a máscara, quando ela está inadequada, ou seja, quando ela não traz a verdadeira identidade, ou parte da verdadeira identidade, ela causa um desconforto, um mau humor, né, uma mudança repentina de humor, uns sonhos, né, que trazem, muitas vezes as pessoas sonham, por exemplo, ou que estão com roupas inadequadas, ou que estão sem roupa, e muitas vezes nessa análise de sonho nós descobrimos que a pessoa está se sentindo com a roupa inadequada. Então, prestar atenção a si mesmo, verificar, olha, a minha atitude está compatível com aquilo que eu acredito, o que sinto, ou na hora de tomar uma atitude, ou na hora de me expressar, eu sinto um desconforto e acabo deixando passar coisas que depois no meu íntimo eu me desagrado, porque quem quer agradar demais ao outro, desagrada a si mesmo. E por isso que o primeiro ponto, se o problema é o desconhecimento de nós mesmos, somente o autoconhecimento, somente observando as minhas atitudes, a minha forma de ser e de agir, e verificar se isso está compatível com a minha identidade, os meus valores, as minhas descobertas, é que nós vamos adequando. É como se a persona ela tivesse que ser adequada o bastante para caber todas as partes do meu eu.
mesmo que em determinados momentos prevaleça essa ou aquela postura ou atitude. Por exemplo, né? Sônia é professora, então certamente na escola ela vai agir de determinada forma que não precisa ser professoral em casa, por exemplo. Então, né, é quando esses papéis eles sabem transitar no ambiente e a gente imprime neles parte da nossa personalidade, sem nos asfixiarmos, essa persona vai ser uma persona saudável. E que, ao mesmo tempo, comporte a minha passagem pelo tempo, as mudanças que vão acontecendo no meu eu. Porque se eu quiser agir, por exemplo, como um adolescente, tem algo inadequado, porque eu não sou mais um adolescente, mas não impede que eu seja jovial. Não é um impedimento, pelo contrário, jovialidade nós devemos ter sempre, mas não com comportamento infantilizado. Ter a criança saudável é uma coisa. Ser infantilizado é ter o quê? Uma postura inadequada perante a vida. Outro ponto, que é um problema também, é quando a vida está centrada apenas no ego. Por que isso é um problema? O problema não é ter ego. O ego é uma parte importante do psiquismo. É através do ego que nós materializamos as conquistas daquilo que somos. Mas a vida centrada no ego, ela é limitada porque nós não percebemos no campo da consciência a totalidade do que somos. E muitas vezes o ego está preocupado somente com realizações externas, com a busca de prazeres, não que isso seja um mal em si. Mas se esse ego não se encontra atento à voz da própria alma, atento à voz do próprio self, há uma limitação, porque o ego muitas vezes é impulsionado por desejos, ao contrário da vontade. Os desejos são do ego e muitas vezes são impulsionados até mesmo externamente. A gente vê que, né, a mídia, o marketing, ele é muito perspicaz na construção de desejos, né? Tem diversas fórmulas de alcance que faz com que as pessoas sejam, de alguma forma, até mesmo manipuladas para desenvolverem desejos. Então, essa vida centrada no ego faz com que nos percamos de nós mesmos. A vida tem que ser self-centrada, não é? Olhar para o self, olhar para a alma. Claro, não é abandonar o mundo, é viver no mundo, mas saber que nesse mundo também a gente precisa se realizar, se transformar, manifestar quem somos em nossa totalidade. Parte do problema também surge quando nós temos uma baixa autoestima, um baixo amor próprio. Não estou falando, né, de como muitas vezes é entendida a autoestima na questão de conseguir tudo o que se quer. Não é isso, porque isso faz com que a gente volte lá para o segundo item, né, essa vida centrada no ego. Autoestima, ela é saudável quando no ego encontramos a disposição de energias para tudo que é importante para o desenvolvimento do ser. Todas as coisas importantes para o desenvolvimento do ser encontram força nesse self, nesse ego com autoestima, porque é um ego conectado ao self. É um ser que está atento aos mandamentos da alma, aos comandos da alma, e faz disso uma escalada de transformação constante. Aí nós vemos que o desenvolvimento da autoestima é esse amor próprio de levantar a cabeça e dizer, olha, eu vou enfrentar todas as coisas que sejam importantes para o meu desenvolvimento. Eu vou me dedicar, e quanto mais a gente consegue ancorar a nossa vida em propósitos, em sentido, mais a gente encontra força para vencer os obstáculos. Porque grande parte do problema surge quando o ego vê somente aquilo que ele vai perder.
né? Um exemplo muito bom é uma dieta, por exemplo. Tenho que fazer uma dieta porque eu quero perder peso. Isso, às vezes, gera boicotes futuros, mesmo que a pessoa consiga aquilo que ela almeja. Por quê? Porque o ego não gosta da palavra perda, gente. Então, aprendam isso. Se vocês quiserem fazer uma dieta, saibam que o ego não gosta da palavra perda. É diferente se você colocar nesse mesmo objetivo de uma outra forma. Eu quero conquistar saúde. Eu quero ter um corpo saudável. Eu quero ter uma vida saudável. E começo a viver aquilo visando o bem-estar, porque isso diminui a cota daquilo que o ego vê como sacrifício e passa a ser visto como um sacro ofício, um ofício santo, sagrado. É algo que eu busco um valor maior para trocar por um valor menor. Quem é que não quer fazer essa troca? Dar uma coisa menor por uma coisa maior? Todas as pessoas, somente que às vezes o ego fica fixado naquilo que ele acha que vai perder. E isso acaba sendo limitante e a baixa autoestima faz com que a pessoa tente se avaliar de acordo com os padrões externos. Ela lança para o outro, para uma instância externa, a própria valoração. Isso termina dificultando e fazendo com que a persona nem sempre fique adequada. Outras causas que limitam a formação da personalidade são traumas e vivências negativas, claro, né? Muitas questões dolorosas que se vive faz com que a pessoa se retraia, se feche a esse relacionamento coletivo. Então é preciso, normalmente, né, um processo terapêutico longo, um acompanhamento para que o ser se desidentifique daquilo que viveu. Eu passei por uma experiência difícil, mas eu não sou somente essa experiência. Eu passei por determinada dificuldade, mas eu não sou só isso. Eu sou algo além, sou muito mais. Daí o indivíduo passa, né, a se transformar. Claro que muitas vezes é um processo lento, dependendo das ocorrências, né, um processo gradual, mas que tem que ser feito de forma constante para que o indivíduo se liberte daquilo que ficou gravado de forma intensa em sua vida, para que possa observar aquela ocorrência como uma foto, mas que não traduz o filme da vida da pessoa, que é dinâmico, que é transformador. Então, assim, né, eu digo muito para as pessoas que passaram por alguma vivência traumática, né, propondo exercícios terapêuticos de autoencontro para que cada um possa se observar e se transformar, e a partir disso se conhecendo, perceber que tem muitas outras coisas maravilhosas, belas e profundas ainda a serem vividas, né? E tudo isso, todos esses fatores muitas vezes fazem com que a pessoa se volte ao atendimento das expectativas dos pais, da sociedade, da mídia, né, como consequência daqueles anteriores. E tudo isso faz com que a construção da persona seja uma construção inadequada, né? E hoje, né, nós convivemos com poderosos canais de comunicação e massificação. Quanto mais massificado o indivíduo se encontra, mais distante da sua verdadeira natureza. E esse é um ponto para a gente estar sempre atento, porque, né, nessa construção de valores, às vezes, as propagandas impulsionam desejos aos montes, porque é disso que elas vivem, impulsionam até mesmo a profissão que o indivíduo tem que seguir. Eu vou fazer isso porque eu vou ser bem-sucedido. Mas se você não pergunta à sua alma se ela está satisfeita naquele caminho, é bem provável que até mesmo as profissões mais rentáveis, mais lucrativas, depois se transformem em frustração, porque nós não entramos em acordo, não entramos em sintonia com a nossa verdadeira personalidade. E claro, se a psicologia estuda a persona, né, de agora, principalmente com
o aprofundamento de Carl Gustav Jung não é algo novo. É algo que já caminha com o ser humano desde sempre. E Jesus, na condição de psicoterapeuta incomparável, já demonstrava conhecer essa tendência da criatura humana. Quando ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de mortos, de toda imundície. Então, nós vemos que o próprio Jesus já falava de persona, e da persona do religioso. Eu acho que, dentre as categorias que receberam mais críticas de Jesus, foram os religiosos. Será que isso mudou, gente? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Todo aquele que professa uma religião. Por quê? Porque como a religião impõe uma vivência de valores, uma vivência de virtudes, e isso tem o seu lado belo, positivo, mas ao mesmo tempo tem um alerta para o ego, que quer dar um salto quântico no processo evolutivo, que já quer virar anjo. E aí começa a falar manso, muita paz, meu irmão, mas por dentro nem sempre tem esse muita paz, meu irmão. E aí a gente já vê uma dissociação, que acha que raiva é uma emoção negativa. Então, tudo isso que a gente nega não some no processo psíquico. A gente vai ver no estudo da sombra, que é o próximo estudo que a gente vai fazer. Quando a gente estudar a sombra, a gente vai ver um pouquinho dessa dinâmica, até mesmo da correlação entre sombra e persona, que Jesus já começa a mostrar. Ai de vós, sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro podridão. E aí é preciso que a gente avalie internamente como se encontram as nossas personas. E aí alguém pode perguntar: como é que faz, Cláudio, para a gente ter uma persona saudável? Claro que a gente já falou um pouco da necessidade do autoconhecimento constante. Perceber os seus próprios sentimentos, a forma como eu estou agindo nas minhas relações, no trabalho, na família, condiz de verdade com a pessoa que eu sou? O que não está sendo manifesto? O que não tem lugar para eu colocar? Porque se muitas coisas são reprimidas, essa asfixia dos valores da personalidade, alguma hora ela vai aparecer, seja no impulso, seja no rompante, ou seja no processo autodestrutivo, ou seja numa depressão, em algum tipo de transtorno que vai mostrar essa tensão psíquica que se encontra presente quando a persona está inadequada. Portanto, aceitar-se como se está é passo importante, sem o desejo de imitar os modelos exteriores, na maioria das vezes sem sustentação em bases consistentes. Não se trata de aceitação passiva do patamar em que nos encontramos, mas profundamente ativa, de prosseguir nos ajustes necessários, entender que a vida e a construção da personalidade exigem dinâmica intensa. A autoaceitação. Eu me aceito como indivíduo. Mesmo que aos olhos externos eu possa parecer inadequado. Mesmo que eu saiba que essa aceitação não é algo para me paralisar no movimento de transformação. Pelo contrário, é um passo necessário para eu dizer: olha, até agora eu cheguei nesse patamar, mas eu posso seguir adiante. E nisso encontrar força para fazer os ajustes necessários na personalidade. Porque a partir da autoaceitação, a autoaceitação conduz à autoestima, pois passamos a valorizar nossas conquistas e possibilidades, não nos entregando às limitações transitórias, pois a transformação é sempre possível
aquele que deseja e trabalha de forma perseverante. Aí tem um ponto importante, a perseverança. Prosseguir no processo, no intento. Se tem questões ainda dos sentimentos que você não consegue revelar, se tem dificuldade de expressar certas coisas, comece. Comece naquilo que você já consegue, comece naquilo que você já pode. Até que, com esse exercício, você se permita liberar outras partes do seu eu. Você se permita viver outras experiências. Você se permita construir mudanças, mesmo que a mudança não possa ser imediata, mas você já começa a trabalhar nesse patamar. Por exemplo, se é um emprego que não condiz com quem eu sou, mas eu fico preso pela questão remuneratória, não se trata de abandonar aquilo que você faz necessariamente. Para algumas pessoas sim, para outras talvez não seja possível, até pelas próprias necessidades, mas comece a transformar a mudança. Comece a imaginar essa mudança. E a partir dessa imaginação da mudança, você vai ver o quanto ela pode ganhar força quando nos comprometemos constantemente com a jornada de individuação. E todo esse processo, né, a atitude consciente e perseverante transformará a personalidade como um todo. Quando finalmente poderemos retirar as máscaras da ilusão colocadas por nós mesmos e viver o patamar da conquista, sem perder de vista outras tantas realizações que nos faltam para atingirmos a plenitude existencial. E aí, esse ponto é um processo perseverante, né? Não nos preocuparmos com o tempo, né? E Soninha que faz outra pergunta, embora seja longa e demorada, essa transformação, não é? Olha só, não é aquilo, não importa quanto tempo seja preciso, mas importa estarmos comprometidos com a nossa transformação, sempre que partes do nosso eu quiserem se revelar na consciência. Ter essa atitude, mesmo porque isso é um processo, se a gente pensar, é um processo sempre dinâmico. O Cláudio que eu sou hoje é diferente do que era 5, 10 anos atrás. Então é preciso que a persona de hoje seja adequada para que eu possa colocar também na minha vida as transformações que foram acontecendo ao longo do tempo e ter abertura e disponibilidade para as mudanças que ainda virão. Quando eu viver outras etapas da vida, quando eu estiver em outras vidas, porque se a nossa caminhada enquanto espírito, ela prossegue rumo ao infinito, é preciso que haja sempre disposição no campo da consciência para essa transformação. E isso é o mais importante. Para que a gente saia da lógica cronológica do ego, que é o tempo de Cronos, né? Que é o tempo cronometrado, que é o tempo da ansiedade. Aqui a gente tem que entrar no tempo da alma, chamado pelos gregos que é o tempo de Kairos, que é o tempo da oportunidade. E a oportunidade também se cria, se faz, quando a gente vai se comprometendo com o nosso processo de autoconhecimento. Eu criei alguns exercícios, né? Estou lançando alguns exercícios no meu canal, no canal da Iris, que eu chamo de imaginação terapêutica. Tem um exercício somente para identificação da persona, né? Procurem lá no canal, quem não conseguir achar, pode mandar uma mensagem para mim, né? Via Instagram, @CláudioSinotti, que eu posso mandar o link lá do canal com exercício para identificação e libertação da persona. Espero que tenha trazido algumas reflexões positivas. Leia um capítulo, né? Colocando aqui de novo o livro Ao Encontro de Si Mesmo, reflexões sobre o ser humano e os desafios existenciais. Então, daqui 2 semanas, nos encontraremos para o estudo do capítulo 2 do livro. Na descrição
dessa aula, vocês vão encontrar a playlist com as aulas anteriores, link para comprar o livro, que eu ainda não tenho, e espero vocês no nosso próximo encontro, né? Daqui 2 semanas vai dar tempo. Noêmia, chegou atrasada, pode voltar lá, o link, a aula vai ficar gravada, viu, Noêmia? Volta lá e vai poder acompanhar. Tá bem, gente? Grande abraço para vocês aqui, saúde e paz para todo mundo.